E nosso estudo de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Emmanuel comenta na lição do livro Caminho, Verdade e Vida 51, Meninos Espirituais. Na apreciação dos companheiros de luta que nos integram o quadro de trabalho diário, é útil não haja choques quando inesperadamente surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Jamais prescindamos da compreensão ante os que se desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba a luz, e para que essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem com o alimento rico e substancioso com que lhes é dado nutrir a alma. No entanto, não desprezem outros irmãos cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Se tua mente pode librar no voo mais alto, não te esqueças dos que ficaram no ninho onde nasceste e onde estiveste longo tempo completando a plumagem. Diante dos teus olhos, deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia, e porque a união integral esteja tardando, não os abandone ao acaso, não lhes recuse o leite que amam e de que ainda necessitam. É interessante, né, Paulo de Tarso fazer essa comparação, fala, a criança se alimenta de leite. Nos dias de hoje tem gente que alimenta de leite a vida inteira, né? Mas deixando de fora essa questão aí que é de nutrição, vamos fazer a análise do texto. O seguinte, Emmanuel faz uma consideração muito interessante. Ele diz que sempre ao lado de alguém mais inteligente ou mais desenvolvido moralmente, vai ter espíritos que estão na retaguarda para que a sombra receba um pouco de luz. Então a gente vai perceber o seguinte, né? A gente, com todos os nossos defeitos, a gente está o tempo todo convivendo com pessoas mais iluminadas que a gente, e essas pessoas elas vão chamando a atenção pelo comportamento, pela disciplina em trabalho, pela maneira de estudar, disciplina de estudo também, e pela maneira como praticam aquilo que estudam. De maneira que vai ficando de um jeito que vai estimulando a gente o tempo todo. Então, vai ser normal nesse mundo que a gente vive. Uma pessoa muito trabalhadora conviver com outra que é bastante preguiçosa. Né? Pessoa que tem dificuldade até para acordar de manhã. Vai ser normal isso. Porque o choque é para isso mesmo. Um vai aprender a ter a tolerância com o outro, que ainda não desenvolveu essa ou aquela qualidade, e o outro vai ter a oportunidade de estar observando alguém que faz a coisa de maneira melhor. Então um é muito organizado e o outro não tem organização nenhuma, um tem disciplina e o outro não tem disciplina, e vai ser um exercício de paciência de um lado e de aprendizado para o outro. Isso vai acontecer aqui. Quando se trata principalmente de valores espirituais, o que Emmanuel vem chamar a atenção aqui para a gente? E falar assim, ó, jamais prescindamos da compreensão ante aqueles que se desviam do caminho reto. A gente na casa espírita, por exemplo, é um ambiente religioso, né? Quando a pessoa estiver com problemas no campo pessoal, no campo psicológico, no campo emocional, ela vai apresentar alguns sintomas no meio coletivo. E é nessa hora que a gente fala, fulano está arrumando problema demais, está criando um montão de formalidade. É nesse momento que tem que ter compreensão com ele. E a gente está sempre chamando a atenção
para um fator. A gente não se dá conta que quando se trata do ambiente religioso, aquela pessoa ali, de repente, ela está agarrando as oportunidades que a vida está dando. Ela agarrou a boia para o náufrago. Aí de repente vem você com a sua disciplina querer impor o seu jeito para aquela pessoa. De repente aquela pessoa resolve sair, abandonar, frequentar outro lugar. O que pode acontecer daqui a pouco? Pode acontecer você encontrar essa pessoa depois numa região de sofrimento no plano espiritual. E na sua cabeça vai bater assim, poxa, ela se tivesse ficado lá mais tempo, teria conseguido um lugar melhor, mas não conseguiu de repente porque eu fui intolerante, eu não tive paciência, eu fui rigoroso demais e aquela pessoa acabou não ficando. Então, vamos lembrar que o exemplo apostólico ele é maravilhoso. Você vai encontrar uma pessoa sensual como Maria Madalena, convivendo com uma pessoa que era agressiva a ponto de cortar a orelha do soldado romano, que era o Pedro, a ponto também de conviver com uma pessoa muito vaidosa, como era o Saulo de Tarso. Né? Saulo, então, parar para estudar o Saulo nos primeiros momentos, quem já teve a curiosidade de ler o livro Paulo e Estevão, ele é dividido em 24 capítulos, né? 12 antes 12 contando a história do Saulo ainda, não antes da conversão não, porque os últimos capítulos desses primeiros 12, Saulo já está na estrada de Damasco, né? Mas 12 contando a missão dele, 12 antes da missão. Você começa a ver a personalidade do Paulo, devia ser muito complicado realmente você encontrar uma pessoa como Paulo. Ele era muito vaidoso, e tinha o poder na mão, inteligência, força e poder. Então, olha o exemplo apostólico. Pessoas convivendo com vários defeitos juntos e só tomando cuidado de não condenar o outro, porque o pecado do outro é diferente do meu. Mas a gente vai entender o seguinte: precisa de uma organização o trabalho? Precisa de uma organização. Mas que a gente não seja rigoroso demais com as falhas dos outros, porque eu me lembro de uma vez, principalmente, que descobriu-se, quem contava essa história era Chico Xavier, com aquele grupo de trabalhadores de Minas, lá de Uberaba, não era de Pedro Leopoldo não, de Uberaba, que um companheiro da casa espírita estava frequentando com uma certa frequência, né, uma certa assiduidade, um centro de prostituição da cidade. E aí começou aquela reunião toda para ver como é que é um absurdo, como é que uma pessoa que quer se dedicar à religião está tomando esse comportamento, enfim. E um dia montaram uma comissão para desmascarar aquele trabalhador. Quando chegam lá naquele trabalhador, na verdade, a filha de um dos frequentadores estava naquele centro de prostituição e ele estava tentando ajudar. Então ainda tem isso. Tem vezes que realmente a pessoa está na queda mesmo moral. Mas tem vezes que você está fazendo um julgamento precipitado e às vezes condenando a pessoa que não merece aquela condenação, naquele juízo, naquele momento. Então, vamos colocar na cabeça assim, eu não quero saber se está certo ou se está errado. Vamos ter tolerância e vamos oferecer nesse momento material para que a própria pessoa consiga reconhecer o erro que está caindo e consiga lutar contra aquele próprio erro. Esse é o segredo para todos nós. É assim que os espíritos fazem para a gente. Eles não pegam a gente pelo colarinho, falam assim, tem que mudar agora. Não. Eles respeitam o tempo todo o nosso livre-arbítrio. E respeitam por quê? Porque eles também têm o tempo deles. A gente sempre comenta isso. Né? Qual o requisito para você ser o anjo da guarda, quando a gente estiver lá nessa posição? Ter vencido a prova que aquilo vai viver. Por que o anjo da guarda tem muita paciência e amor por cada um de nós? Porque ele viveu muito bem a prova, todos os deslizes dela, ele sabe todos os caminhos, então ele vai ter paciência com a gente. Então a gente vai ter paciência com todos esses meninos espirituais, mas lembrando o tempo todo que nós aqui na Terra ainda estamos, grande maioria de nós, na condição de meninos espirituais e tomando muito leite, segundo Paulo de Tarso também. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.